Aqui mais uma vez o professor Cristiano, do canal Bate-Papo na Janela. Aqui mais uma vez o professor Cristiano, do canal Bate-Papo na Janela. Estamos iniciando mais um programa, hoje com um tema muito importante para o nosso dia a dia, que é, vamos falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o envelhecimento da população brasileira e o cuidado que precisamos ter com os nossos idosos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a Thalita e a Gisele. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Bem, Cristiano, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Gisele. Nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o psicólogo, e psicanalista e gerontólogo, Glauco de Deus. E aí, Glauco, tudo bem? Como é que tá, Cristiano? Tudo bem? Beleza, Thalita, e Gisele, você? boa noite. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, Glauco. Boa noite. Estamos felizes por te receber aqui, agradecendo a sua participação, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós. E eu agradeço também o convite e a confiança para poder falar de um tema tão importante nessa hora. Nós é que agradecemos. Bom, segundo o Estatuto do Idoso, né, pessoa idosa é aquela com mais de 60 anos. E o Brasil hoje tem cerca de 14,6% da população de idosos, cerca de 30 milhões de pessoas, um número bem considerável. Em 2011, eram 12%, mais ou menos 23 milhões de pessoas. Em 2001, ou seja, 19 anos atrás, eram 9%, cerca de 15 milhões. Ou seja, em 19 anos, praticamente, a população de idosos no Brasil dobrou, praticamente multiplicou por 2. Esse crescimento ele retrata, por outro lado, um aumento na expectativa de vida do brasileiro, que hoje é cerca de 76 anos, sendo que em 2010 era de 74 anos. Então, nesses 10 anos, ela aumentou 2 anos, em média, a nossa expectativa de vida. Bom, Thalita, quais outras informações que a gente pode trazer para o pessoal que nos acompanha sobre essa questão do envelhecimento da população? Então, assim, a questão do envelhecimento populacional é um fenômeno recente, né? É um fenômeno, porém, é um fenômeno que ocorre em vários lugares do mundo. Embora ele seja assim, um fenômeno mundialmente efetivo e real, né? As consequências, os efeitos do envelhecimento da população em vários, né, nos países, ele não é o mesmo. Então, cada país, com a sua condição financeira, econômica, vai lidar com essa questão de uma forma, né? A ONU, ela tem uma projeção que 2050 aproximadamente, a população de idosos no mundo ela vai triplicar, né? Ela vai ser muito maior do que a população de jovens e crianças e tende a triplicar. E a população idosa no Brasil também vai seguir esse curso, né? E já tem, como o Cristiano falou, já vem, isso é o que vem acontecendo, né? E aí, uma coisa que eu acho que é importante a gente chamar a atenção é justamente isso, assim, a maneira como cada país vai lidar com essa situação demográfica. Então, assim, a gente ouve muito falar assim, a Europa, né, os países europeus são países, né, que a população é mais velha, não sei o quê, como se... E aqui também estamos seguindo o curso europeu, mas não é bem assim, né? Não tem essa régua tão milimétrica, né? Então, assim, sim, como a Europa, ela já vivencia esse fenômeno, embora recente, há mais tempo, então, teoricamente, é como se esses países desenvolvidos e ricos estivessem um pouco mais preparados para lidar com essa questão, né? E o Brasil está tendo que se preparar, né? Assim, vai ter que encarar essa situação, essa realidade. E aí, Glauco, eu queria saber de você, só para a gente situar um pouco, né? O que é a gerontologia? Explica para a gente um pouquinho esse conceito.
E a importância desse conhecimento para esse momento atual que a gente está vivendo, de pandemia. Só trazer só uma informação importante que, salientando, Thalita, que você colocou muito bem. O Brasil, em 2050, nós, daqui a 40 anos, praticamente, 2060, que a literatura tem trazido, nós teremos 33,7% da população idosa. O que o velho continente teve praticamente séculos para poder se adequar, a gente está tendo poucas décadas. E não temos profissionais com um olhar específico para atender o idoso que exige isso. E aí vem a gerontologia, dentro dessa pergunta feita por você. A gerontologia é uma ciência importantíssima, justamente porque ela estabelece um olhar diferente por profissionais multidisciplinar, que vai ver o idoso dentro das suas especificidades, né? Então, ele vai ser olhado através pelo cunho psicológico, social e biológico. Então, você tem uma percepção desse idoso de uma forma maior, de uma forma mais ampla. E quais são as garantias disso para o processo do envelhecimento? Então, nós saímos apenas do biologicismo das histórias, de determinar que cada comportamento é fruto de uma patologia, e podemos, então, perceber que o social, que o psicológico, ele também pode contribuir para determinado tipo de comportamento. Então, quais são os profissionais que participam dessa ciência da gerontologia? Psicologia, o serviço social, a enfermagem, a fonoaudiologia, o nutricionista. Então, uma gama muito maior de profissionais que vai ter um olhar específico e cada um dentro da sua área, explorando para que a percepção sobre o idoso seja mais cuidadosa, seja mais zelosa. Então, ele é visto de uma forma maior, né, de uma forma macro. Isso garante uma qualidade de vida e até por isso a expectativa de vida tem aumentado tanto, né, a partir dessa garantia que a gerontologia nos permite. E ela, nesse caso, Glauco, ela seria preventiva ou curativa? Nós podemos trabalhar dos dois aspectos, né? Mas é muito melhor que a gente trabalhe de uma forma preventiva. Nós não temos essa cultura de trabalhar preventivamente, né? A gente está sempre apagando incêndios, principalmente no país de terceiro mundo, né? Onde os recursos são muito pequenos. Então, a gente acaba atuando muito mais tratando do que prevenindo. Eu acho que até por essa questão da Covid agora, onde nós temos que prevenir mais do que tratar, até porque nós não temos um tratamento ainda tão eficaz, e que essa cultura tende a mudar. Então, quando a gente faz um incentivo à atividade física, uma alimentação mais saudável, ainda não é tão bem aceito, não é tão bem visto com bons olhos e seguido como deveria ser, né? A nossa cultura, infelizmente ainda, ela está muito mais na curativa do que da preventiva, né? Mas a preventiva, sem sombra de dúvida, é a melhor opção. E você falando em cultura, e a Thalita colocou muito bem, né, também a questão de termos que lidar com esse fenômeno, com esse fato, né, que é concreto, que é real, do envelhecimento da população. Só que a gente sabe que, bom, a gente ainda não tem essa cultura tão arraigada, tão bem, né, delimitada para lidar com o idoso aqui no Brasil. A gente vê muito, né, vários casos que a gente sabe, relatos de pessoas que às vezes perdem o emprego mais velha, não conseguem trabalho mais. Mas, por outro lado, a gente vê movimentos, né, de pessoas tentando contratar idosos para trabalhar, para fazer certos tipos de serviço. Mas como a gente não tem essa cultura tão desenvolvida, o que a gente pode pensar em fazer hoje para cuidar bem desses idosos e para que a gente, quando, né, vier daqui a um tempo ser idosos, ou os idosos do futuro, sejam bem tratados também, ou bem cuidados? Acho que primeiro a gente tem que pensar numa questão psicológica, e aí eu puxo a sardinha para o meu lado para poder falar disso. Primeiro que nós, adultos jovens hoje, temos uma grande dificuldade de lidar com o envelhecimento. A gente não percebe o envelhecimento, a gente é tomado por ele de uma forma muito súbita. Principalmente quando a gente pensa na questão do trabalho.
é muito comum as pessoas se assustarem com o convite para uma festa de aposentadoria. Ó, você foi aposentado. E aí não houve um preparo. Há alguns anos começou alguns tipos de investimento no programa de preparação para aposentadoria, mas não é ainda tão divulgado isso, onde o sujeito ele é apresentado a essa realidade e à medida que os anos vão passando, vão sendo inserido outras atividades até para que faça esse descolamento do trabalho. Porque, por exemplo, se a gente pensar, se você me apresentou como Glauco, psicólogo, psicanalista, parará. Ou seja, você citou as minhas funções sociais, as minhas funções profissionais, né? Eu sou reconhecido pela sociedade como um profissional. Muito dificilmente alguém nos apresenta enquanto o que aquele sujeito é e o que ele representa, por exemplo, para a família. Então, quando me é tirado essa figura social, aquilo que realmente me constitui, fica um vazio muito grande. Um vazio existencial mesmo. Então, quando a gente consegue fazer uma transição de uma forma paulatina e não tão súbita que me causa um vazio muito grande, isso nos garante uma qualidade importante na terceira idade, no envelhecimento. Porque eu vou negando, e obviamente quando eu falo de negação do envelhecimento não é só pela questão do trabalho, mas porque também é a fase que, teoricamente, é aquela mais próxima da morte. É óbvio que a gente pode ser interrompida a qualquer hora, mas se a gente pega pelas fases do desenvolvimento, infantil, adolescência, fase adulta, a velhice, a terceira já inventaram a quarta idade e depois o final. Então, a tentativa do homem de negar a própria morte, quando ele se aproxima disso, isso provoca uma ausência de significantes que dê conta para poder organizar aquilo que o apresenta diante de um real. Então, é muito difícil para o sujeito essa fase. Então, se a gente é preparado para ela, se nos é dada essa oportunidade de falar de uma aposentadoria, de falar do que é um processo do envelhecimento, quais são os ganhos também que existem. Existem perdas? Óbvio. Não existe ganho sem perdas e nem perda sem ganhos. É praticamente estabelecer uma troca entre um e o outro. Para que eu comece a segunda-feira, eu tenho que perder o domingo. E assim sucessivamente. O problema é que nós enfatizamos muito mais as perdas do que aquilo que nós ganhamos. Então, se nós pudermos aproveitar aquilo que a gente ganha, nós vamos ter uma diferença na qualidade de vida. Quando você fala do sistema, Cristiano, né, o que a gente tem que tomar muito cuidado são com as perversões do sistema. Existem hoje algumas pessoas sendo trazidas para o mercado de trabalho, mas de uma forma perversa. São explorações da mão de obra idosa em função do custo dela menor. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque se fala muito que o idoso ele tem a capacidade maior de concentração muitas vezes, tem uma capacidade, uma responsabilidade se pega quando na adolescência, né? Então não dá para fazer uma competição entre um adolescente e um idoso, entre um jovem adulto e um idoso, e nem explorar a mão de obra do idoso em função dele estar fora do mercado e do mercado muitas vezes o excluir. Se a gente pensa naquilo que as estatísticas estão nos apontando, que daqui a 50 anos nós teremos 30% da população idosa, nós teremos que nos reinventar. O mercado tem que se reinventar. Então, tem que ter um olhar para esse sujeito idoso capacitado de uma forma assim, a garantir o seu lugar nesse lugar, mas de uma forma que seja por mérito e não pela perversão do sistema. Acho que essa é a minha grande preocupação. Até por ter visto muitas vezes isso acontecer. E talvez garantir que ele tenha, de fato, a aposentadoria a qual ele fez jus, né? Não ter que recorrer a outro trabalho por necessidade, porque aquele salário que ele está ganhando não dê conta de pagar as contas que ele precisa pagar. E aí, se a gente pensa na reforma, né, do que nós estamos vivendo agora, vai ser muito mais difícil para a gente. Nós somos os idosos da manhã, né? Eu já tenho 50, estou pertinho, estou com um pezinho ali na terceira idade. Então, talvez a gente não tenha essa garantia de ter uma qualidade de vida
que seja sustentado por aquilo que foi, durante toda uma vida, investido, né? Porque nós fazemos isso. E quando não se tem esse retorno, eu vou ter que fazer dinheiro, porque, querendo ou não, o processo de envelhecimento traz consigo algumas comorbidades que são comuns, né? E eu preciso cuidar, né? Então, existem N fatores que me obrigam a ter, para ter uma qualidade maior, ter uma condição maior também de investimento na saúde, na própria, no lazer e entre outras coisas, que o dinheiro e o capital é que me oferece isso. Glauco, quando você fala dessa ausência do significante, que é o trabalho, e outros atributos, né, que constituem, né, inevitavelmente o ser, né, Sim, e que sim. estão muito ligados ao mercado de trabalho, à nossa produção, me vem à cabeça a necessidade de falar um pouquinho dessa saúde mental, que é algo que define, acho que todas as etapas da nossa vida, né? Sim. Então, de acordo com a OMS, a gente tem a saúde mental como influenciada a partir de 3 fatores. Primeiro, a recuperação dos estresses diários, né? Uhum. Segundo, a capacidade de produtividade, né? Do fazer, seja qual for esse Sim. fazer. E o terceiro, a capacidade de contribuir com a comunidade, ou seja, esse olhar do global, mas agir local, né? E quando esse significante muitas vezes se perde por conta da idade, quando você cita a aposentadoria, a necessidade obrigatória de parar com aquela rotina costumeira, né, a que o sujeito estava ali inserido, eu te pergunto, de acordo com essa nossa, esse momento tão conturbado que é a nossa contemporaneidade, cheia de informações e a nossa capacidade limitada de retê-las, quais seriam os fatores que você poderia elencar que contribuem, né, para a resiliência, para a capacidade de resiliência desses idosos? É uma pergunta muito interessante, Gisele, porque assim, se a gente pensar no próprio conceito de resiliência, né, essa capacidade de você estar se reinventando, se readaptando, não só as dificuldades do dia a dia, da rotina, mas as dificuldades existenciais. Nós não somos preparados para isso. Então, acho que primeiro, e uma das coisas que nós pecamos muito com a educação dos nossos filhos, por exemplo, é de fazer com que isso seja percebido de uma forma mais suave, mais leve. Hoje é muito comum, eu trabalho em um consultório particular, e dentro do meu consultório eu vejo muita dificuldade entre as gerações, esses conflitos intergeracionais. Uma distância muito grande entre eles. E quando eu estou, por exemplo, dentro de sala de aula, que eu estou falando para a grande maioria adolescentes sobre a importância da terceira idade, sobre o lugar que deve ser garantido a cada um deles de direito e de dever, na teoria se mostram conscientes, mas o que a gente não vê na prática, né? Então, fazer com que a pessoa ela consiga ocupar o seu lugar, que é dentro da sociedade, e mostrar que ele não foi perdido e que ele pode se reestruturar dentro disso, não é tão simples. Então, quando eu falo de um processo de educação, né, onde falar que terceira idade é um caminho comum e que todos nós estaremos lá, que nós não precisamos negar porque é uma fase inevitável. Então, se eu for preparado para ela, eu vou poder me desfrutar dela de uma forma mais saudável. Quais são as garantias que eu tenho? Quais são os benefícios que eu tenho com a terceira idade? As pessoas hoje elas criam muitos xistes, muitas brincadeiras com o velho. O velho hoje ele é reconhecido como um peso social, como um estorvo, como aquele que precisa de mais dinheiro para poder gastar com remédio, com plano de saúde,
é aquele que muitas vezes atrapalha o programa do jovem quando tem uma festa em casa. Então, eu preciso fazer uma mudança dentro de um olhar cultural de que aquele idoso ele pode e ele deve, ele tem um saber próprio que vai agregar. Então, se a gente pega, por exemplo, a sociedade oriental, onde o idoso é cultuado, o que nós podemos trazer para nós? Como fazer isso? Como ensinar para esses adolescentes, para os jovens, que amanhã eles estarão nesse lugar e que não é um lugar de peso. Essa transição, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser treinada. E nós não fazemos isso, né? Então, para o próprio idoso, quando ele chega nessa fase, ele traz consigo um conceito já determinado de que ele está nesse lugar de peso. Eu trabalhei durante 20 anos em uma instituição de longa permanência. E era muito comum, quando o idoso chegava nessa instituição, para ser institucionalizado, óbvio, ele repetia o mesmo discurso de que ali era o fim da vida, de que ele cuidou dos filhos, que ele cuidou de toda a família, mas agora a família não tem condições mais de cuidar dele, porque ele atrapalha o ritmo da família. Então, o sofrimento que era trazido por ele, que era vivido por ele, mas também vivido pela família nesse momento da institucionalização, era bizarro. Então, se a gente consegue fazer com que esse sujeito traga consigo que as possibilidades que existem como recursos para que ele possa continuar tendo uma capacidade, uma condição melhor de vida, a gente começa a mexer um pouco nessa base da cultura que ele é tão cruel conosco, né? Por isso é tão difícil ser velho e por isso é tão difícil ressignificar esse conceito de velhice. Então, quando você fala dessa questão da resiliência, né, dessa capacidade de estarmos de uma forma muito intensa, ressignificando, reinventando, nos reorganizando, ela, para mim, ela tem que estar acontecendo de uma forma, partindo primeiro pela educação, pelo incentivo, quando se tem oportunidade, né, de ter alguém que terapeuticamente vai apontando esses lugares, qual é o caminho, qual que é a função, isso nos garante, né? Mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição de ter um analista, de ter um terapeuta que vai fazendo aquilo que, né, a gente chama de reforço de ego, as retificações subjetivas desse sujeito, a fim de fazer com que ele possa se apropriar desse lugar que é importante, né? Então, esse treino para resiliência, ele tem que ser incentivado, tem que ser treinado, tem que ser mostrado para que ele possa construir uma condição maior. E, Glauco, quando você menciona, né, muito esse olhar de mão dupla aí, né, da sociedade para com o idoso e do idoso para com ele mesmo, para a própria condição, é muito importante também que não só esse movimento de fora venha, esse movimento cultural, para que ele seja olhado de uma forma diferente, mas que, como você bem mencionou, a questão da família, a questão da educação, para que essa criança de hoje, se ela vier a se tornar o idoso, que ela crie um conjunto ali, um arcabouço, uma instrumentalização própria, para que ela dê conta também de ser idosa em qualquer ambiente, né? E quais são esses instrumentos que você acha que individualmente uma pessoa pode desenvolver para que ela também se ajude, né? Tornando esse olhar para ela mesma menos pesado, apesar de uma sociedade tão desrespeitosa, né? Pois é, Gisele, isso é tão difícil porque para a gente aprender a respeitar, a gente tem que conviver. E o que a gente percebe hoje é que o idoso ainda é excluído muito do seu lugar de direito e de dever. Afastado da família, né? E do social também, né? Acaba que cria lugares onde é para X ou para Y. Então, se eu consigo conviver com as diferenças, né?
se eu consigo entender que as limitações elas estão ali, mas ela não diminui aquele sujeito, né? Se ele está numa cadeira de rodas, se ele está como andador, ou qualquer outro tipo de comprometimento que seja maior do que esses, que isso não o diminui enquanto sujeito social, enquanto um sujeito maior. E o grande problema é que nós tendemos a esconder essas pessoas. Se a gente pensa em saúde mental, por exemplo, né, a gente falando do louco de uma forma específica, o paciente psiquiátrico, esquizofrênico, psicótico, a nossa cultura, né, ela sempre trancou o paciente psiquiátrico, sempre excluiu, segregou, né, porque acreditava-se que essa higienização garantia uma qualidade de vida, tirar dos olhos aquilo que é diferente, dá essa segurança, essa suposta garantia para a gente. E a gente acaba fazendo isso e repetindo a mesma história, né? Então, aquele que é diferente também acaba sendo excluído. Hoje se fala muito, né, em igualdade, em liberdade, em garantias dos direitos, só que a gente ainda está muito na teoria. O Cristiano falou na introdução da questão do Estatuto do Idoso, né? A gente tem muitas leis bacanas, importantes. O Estatuto do Idoso vai fazer 20 anos daqui a pouco, né? Só que a lei está lá. E muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer com que as leis realmente sejam aplicadas. Não é por falta de lei, né? A lei está ali, mas aquilo que garante o idoso os seus direitos não são defendidos, apesar de já existir alguma coisa que garanta a eles isso. Então, eu acredito que se a gente conseguir fazer com que, mesmo existindo certos conflitos intergeracionais, que os idosos participem com mais convicção, né, garantindo, cientes dos seus direitos, né, brigando por eles, a gente vai conseguir fazer com que ele seja mais respeitado, né? Então a gente precisa fazer com que isso aconteça. Não dá para negar que daqui a pouco serão 1/3 da população, aliás, mais de 1/3, que é 33,7%, né? Então não dá para negar isso. Então é fundamental que o idoso ele assuma esse espaço, assuma esse lugar dentro da sociedade. Essa convivência... Não, pode terminar. Não, é porque você fala... Pode falar. Não, é porque assim, você falou uma coisa que eu fiquei pensando, assim, o estatuto está aí, mas ainda muitas coisas no campo da teoria, né? Então, de repente, falta, né? Nós temos dados, nós temos projeções, nós temos a própria realidade. Essa mudança demográfica, ela é real. E aí eu fico me perguntando, primeiro que eu entendo a cultura, um processo histórico que é construído lentamente, né? Eu não sei se isso caberia nesse tipo de análise. Então, a gente tem um estatuto que ainda, na prática, não acontece tanto, enfim. Mas eu acredito que essa mudança ela tem a ver com esse processo de construção, enfim, de transformação cultural que eu acredito que precisa tempo para isso, né? E aí uma coisa que isso é um achismo meu, assim, você poderia comentar também o que você acha. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando também em que medida que o poder público, então, dadas todas essas, né, essa realidade, como que o poder público poderia agir? O que ele deveria fazer? Quais políticas públicas você acha que seriam mais efetivas para colocar em prática isso que já existe na teoria, assim? Pois é, eu acho que se a gente conseguir fazer valer o Estatuto do Idoso, a gente já vai conseguir muita coisa. Ele é muito completo,
Óbvio que, pelo fato de já ter mais de uma década, quase 2 décadas, ele precisa de algumas mexidas. Só que tudo funciona muito bem no papel. Se a gente pega o ECA, se a gente pega o Estatuto do Idoso, está tudo ali. Agora, por que as coisas não acontecem? Né? Por que muitas vezes a gente se cala tudo que acontece e a gente sabe que é direito? Então, o poder público nos ajudaria muito se ele nos garantisse aquilo que é determinado pela lei, né? Pelo Estatuto do Idoso, pelos direitos que nos são garantidos pela Constituição Federal, né? Só que isso nos é furtado. E muitas vezes a gente não reclama. O que a gente tem sempre é o mínimo das coisas. Se a gente for pegar, só puxando um pouquinho de novo para a questão da instituição de longa permanência. Hoje, a grande maioria das instituições de longa permanência, que eu vejo como um objeto terapêutico até. Muitas vezes as pessoas têm um medo muito grande quando se fala de asilo. Mas, para mim, é um instrumento terapêutico. É óbvio que ninguém vai fazer uma apologia à instituição como um primeiro recurso. Ninguém vai colocar como a melhor coisa do mundo. Mas ele é importante à medida que a gente vem sofrendo uma insuficiência familiar. O que é uma insuficiência familiar? Cada dia que passa, cada ano que passa, as famílias estão ficando menores. A minha avó teve 9 irmãos, a minha mãe teve 7, a minha mãe teve 3, eu já tenho 2, e eu já tenho filho falando que não quer ter filho. Então, menores e mais ocupadas, né, Glauco? Pois é, exatamente. Ainda Pelas tem essas próprias questões. Demandas, né? As Exato. demandas, né? Exato. Então, a instituição de longa permanência, ela surge no cenário como um instrumento mesmo. O que fazer com aquele idoso que é dependente e que a mulher está no mercado de trabalho, que não tem ninguém para cuidar dele. Estou falando a mulher não por uma posição machista, mas porque culturalmente foi quem assumiu essa função de cuidar dos pais, né? E hoje a mulher divide o trabalho com o homem porque tem que sustentar a casa, a família. Então, não dá para ter esse preconceito mais com esse lugar, que é a instituição de longa permanência. Só que quando vai para lá, traz consigo essa cultura do asilo como o pior lugar do mundo, como um depósito de velho, como um lugar de segregação, de exclusão. E, na verdade, não é. Pode ser um lugar, muito pelo contrário, de investimento na saúde desse idoso. Só que, como ainda a gente fica muito preso nessa questão da cultura, as instituições se fecham. Não permite fazer com que a sociedade esteja dentro dela e ela, por sua vez, aberta para receber e facilitar esse ir e vir desse sujeito também. Então, se o governo, né, se o Estado não assume esse lugar que é de dever, e a grande maioria das instituições hoje elas são filantrópicas, o mercado percebeu que isso é um espaço para poder ganhar dinheiro, então tem crescido muito as instituições privadas. E o Estado se omite dessa função. Quando você cita, Gisele, né, que o crescimento é um fato, ele é real. E se a gente vai ter uma população idosa muito maior, a gente vai ter uma necessidade muito maior, consequentemente, dessas instituições, desses estabelecimentos. E se nós não estivermos preparados, se apenas a filantropia, as igrejas é que continuarem a tentar fazer algo, a qualidade vai ser muito pior. Então, o Estado ele tem que assumir esse lugar que é de dever. O nosso papel é cobrar sistematicamente isso, fazer com que ele assuma aquilo que tá dito na Constituição Federal, que é dever do Estado, garantir ao sujeito essa condição e essa qualidade de vida. Se a gente conseguir fazer com que o Estatuto do Idoso, dentro dos seus rigores ali, ele alcance algo maior, vai ser muito importante. E a única forma de fazer isso é que a gente grite.
Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E a gente, a cada 2 anos, a comunidade científica se reúne para discutir justamente isso. O que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, o que nós estamos deixando de fazer, né? Seja nos encontros estadual, seja no encontro, né, federal, para poder fazer, olha, o que cada estado está fazendo, o que nós podemos multiplicar. Agora, com as mídias sociais, isso tem se tornado mais forte, onde a gente está levando e tentando conscientizar cada um dos seus direitos, seja dos pais, dos tios, dos seus próprios direitos amanhã. Então, repetir isso, reclamar isso, apontar essa necessidade, cobrar de cada governo, ainda passa a ser o nosso maior papel. Por menor que ele seja, por mais ínfimo que a gente consiga, mas a gente tem que estar continuando reclamando. O Estado ainda faz muito pouco, ele nos garante muito pouco, mas nosso papel é continuar cobrando, principalmente nós da área da saúde, de falar, olha, a população está envelhecendo, ela traz consigo todas as suas dificuldades, não dá para ficar pensando só que vai estar falido o sistema de aposentadoria, a gente não vai conseguir pagar, né? Mas a saúde desse idoso precisa ser cuidada, outros setores precisam ser vistos. E aí o único papel nosso é reclamar, é fazer, é queixar, é apontar, é tentar mostrar para cada cidadão o papel dele nesse lugar. Né? Fazer com que o sujeito ele seja mais político nesse sentido mesmo, no sentido maior da palavra. Né? Lembrando, Glauco, que, como você bem falou, não é cultuar esse tipo de instituição como primeira opção, né? Ou como a melhor das opções, sabendo que se a família puder manter esse membro, né, no seu seio familiar, isso é tanto saudável para esse grupo familiar, para esses familiares, e para essa pessoa, para esse idoso, né, que vai se sentir mais acolhido, mais com sentimento de pertencimento e, claro, vai colaborar para a saúde mental desse sujeito. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Gal, infelizmente nosso tempo terminou. É um assunto aqui que a gente poderia ficar horas, né, discutindo, debatendo, esclarecendo. Né? Espero que a gente um dia possa ter a condição de receber ao vivo perguntas, para que a gente possa discutir com os nossos inscritos, as pessoas que acompanham o nosso canal. Então, desde já, Gal, eu agradeço a sua disponibilidade, as suas informações. Tenho certeza que vão ser de muita utilidade para todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cristiano, a confiança e o convite para estar participando. Né? Foi muito bom esse bate-papo, muito enriquecedor para mim também, tá? E prazer conhecer a Gisele, a Thalita. Quem sabe daqui a pouco a gente possa estar, como você mesmo disse, né, num espaço presente para podermos discutir esses e outros assuntos. Vamos. Exatamente. Esperamos que seja. Thalita, obrigado mais uma vez. Obrigado, Gisele. Obrigada, Cristiano, mais uma vez. Obrigada, Cristiano. Muito obrigada, Glauco. Sua participação foi fundamental. Obrigada, Gi. Muito enriquecedora. Obrigada, Thalita, Glauco. Obrigada, Cristiano, mais uma vez. Pessoal, agradeço mais uma vez. Né? Peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, quem ainda não está inscrito, para que essas informações possam chegar ao máximo de pessoas possível. E ao curtir, ao se inscrever, vocês potencializam esse canal. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.